Não sabe bem se foi registado primeiro como cidadão português ou sócio do Sporting. Mas só quando o clube precisou dele é que assumiu publicamente o sportinguismo. Defende que Varandas tem estado bem na questão das claques e não entende porque Rui Pinto está preso há um ano. O jornalista Henrique Monteiro é o convidado do Cultura Tática desta semana. Muito obrigado, Henrique, pela sua presença. António, presumo que seja uma amizade e uma consideração que tenha pelo Henrique de há muito. Sim, de há muito. Agradecer desde já a presença, o convite que nós lhe fizemos. Eu é que agradeço, está aqui para uma glória do futebol. Muito obrigado por isso, mas confesso que foi um pouco mais no silêncio e no desconhecido que eu comecei a apreciar a personalidade que temos aqui hoje. Há uma coisa que me parece ser muito importante referir e sublinhar, que é o meu amigo não faz parte de uma fatia que existe em Portugal que faz de conta. Eu aprecio muito essa gente. E quando um amigo fala, eu tomo atenção. Por isso o vejo. E por isso tive esta curiosidade de o trazer aqui. E aproveito para lhe fazer já a primeira perguntinha, Pedro, se me permites, que é o seguinte. Eu fiz um levantamento da sua personalidade, da sua carreira, e o meu amigo andou por dezenas de países a ver, a escrever, a sublinhar o que era importante, que havia que divulgar com toda a convicção. Gostaria de lhe pôr esta questão, porque inclusive teve no Irão, foi ao Irão, onde eu vivi 3 anos. Portanto, conte-nos um pouco disso, porque muitas das vezes não há espaço para contar tudo. E aqui talvez seja a oportunidade. Pois, eu estive no Irão, pouco tempo depois da Revolução, que levou o Ayatollah Khomeini ao poder, e fui lá várias vezes, porque houve uma guerra entre o Irão e o Iraque, que os mais novos não se lembram, que se chamava Guerra das Cidades. E como o António Simões se lembra, porque é um rapaz mais para a minha idade, na altura o Ocidente apoiava o Saddam Hussein. Exatamente. Que depois... E então eu fui aos 2 lados, também fui ao Iraque, mas no Irão, concretamente, era o tempo dos guardas da Revolução e havia muitas coisas que para nós eram bizarras. Por exemplo, os homens não podiam mostrar o cotovelo, tinham que usar manga abaixo do cotovelo. Não podiam usar desodorizante. Os guardas da Revolução cheiravam-nos para ver se a gente tinha desodorizante, porque era proibido usar desodorizante. Isto para nós não faz confusão, quer dizer, não faz sentido nenhum. Era uma ditadura brutal, mas era uma ditadura com regras, curiosamente, ao contrário do Iraque. O Iraque era consoante acordava o Saddam Hussein, mais ou menos, não é? No Irão, não. O Irão era uma ditadura teológica, muito religiosa, mas tinha algumas regras. Quer dizer, se nós conhecêssemos as regras, que eram loucas, como eu já disse, algumas delas, por exemplo, ao ponto das piscinas nos hotéis serem separadas para homens e para mulheres, mas depois quando se apanhava um táxi, como os táxis iam parando, a gente quase que ia ao colo de uma mulher ou com a mulher ao colo, portanto nada daquilo fazia sentido, mas se a gente conhecesse as regras, conseguia mais ou menos movimentar-se, sempre com um controleiro dos jornalistas, mas isso não era exclusivo do Irão. Apenas, em Angola exatamente. também havia, e em muitos países. Em muitos países ditos democratas isso acontece. Nenhum deles na altura se chama democrata. Isso é uma mania mais nova. São aqui. Agora o Irão sofre com o coronavírus e esperemos que eles consigam superar isso, para além da política, que é, enfim, é sempre lamentável. Estão 80 deputados infectados já. O Henrique, tal como o António gosta muito de dizer, ganhou muito, não só pelo jornalismo, mas também, provavelmente, pelo gosto das viagens que fez ao longo desse mundo. Mas também tem outra característica, que é aquela questão do jornalista não tem nem clube, nem cor política. O Henrique deu esse passo em frente ao assumir o seu sportinguismo e não tem problemas em assumi-lo. Sim, mas só o assumi depois de ter deixado de ter funções executivas no jornalismo. Eu, cor política, não tenho. Mas também nunca senti necessidade premente de ter. Agora, como vocês sabem, e costuma-se dizer, não é? Os homens mudam de mulher, de camisa, de partido, de coisa, e só não mudam de clube, não é? Ora, quando eu nasci, o meu avô, uma circunstância que é, aliás, curiosa, quando eu nasci, o meu avô era presidente da Comissão Disciplinar do Sporting. E, portanto, há uma discussão se eu terei sido cidadão nacional
antes de ser sócio do Sporting, ou depois, porque acho que o meu pai foi para um lado, o meu avô foi para o outro, e portanto o meu pai era também do Sporting, mas enfim, foi registar-me e isso tudo. E portanto eu fui sempre do Sporting, nunca, quer dizer, nem nunca coloquei na cabeça de ser de outra. Vivi num tempo terrível em que estes senhores ganhavam tudo, que era o Eusébio, o Simões, o Águas, o Torres, que era aquela avançada fatal, mas também vivi tempos gloriosos em que demos 7-1 ali com os golos de Manuel Fernandes. Curiosamente, nessa altura... Vocês já não jogavam. Sim, mas curiosamente, nessa altura, o Sporting ganhava sempre o quarto campeonato. Sim. Era o quarto, sempre. Vocês tinham 3 e nós 1. Exatamente. E boas equipas, bons jogadores. Eu não tinha. Bem, eu, olhando para trás, caramba, só depois com o Figo e companhia que o Sporting voltou novamente a ter uma grande equipa. Mas aquele período, o Sporting não ganha mais vezes porque aparece aquela geração toda do Benfica, que era uma coisa terrível, não é? E, portanto, limitou o Sporting. Mas se formos à história, há vários títulos do Sporting, mesmo contra esta grande geração do Sporting. Nunca ter conseguido o Tetra, não é? Não. Que nunca conseguiu. E só o Porto conseguiu, porque antes disso só o Sporting é que eu tinha com os Chico Williams. Já não são do meu tempo, infelizmente. Sim. Eu por acaso ainda vi jogar alguns, eu sou mais velho que o meu amigo, e vou dizer com toda a sinceridade, não é para o meio do Sporting, que eu acho que eu já disse isto aqui, Pedro, que é a minha primeira grande referência no futebol, é o Albano, que jogou nos 5 Village. Ponta esquerda, que eu fui vê-lo jogar e fiquei completamente apaixonado por ele e passou a ser a minha referência. Portanto, estas coisas, a independência intelectual que se deve ter, não é fácil. Eu compreendo às vezes as pessoas que não podem ser isso ou não podem demonstrar isso, porque de facto, afinal de contas, nós vivemos numa democracia que tem regras, mas que o mais pequenito vê-se aflito para cumprir porque não tem outro remédio, não é? Não tem outro remédio. Bom, aí fala sobre isso. E, portanto, para lhe dizer que o Sporting é um clube extraordinário, tem pergaminhos que jamais se pode olvidar, isto é tudo verdade. E eu sinto que o Sporting tem que ser mais forte para que nossa competição também ela seja mais forte, é necessário esse Sporting. E acho que disse aqui ao João Duque, numa pequenina também interessante conversa que tivemos, e não me quero alongar, porque o meu amigo aqui é o convidado, mas dizer isto, que é, o Sporting caiu neste erro, neste equívoco, digo eu, de querer ser maior que o Benfica em vez de tentar ser melhor que o Benfica. É diferente. Exatamente. É muito importante para os sportinguistas perceberem isto. Porque a questão do maior parece que está adquirido, não é cultural, não vale a pena. O que é preciso é, mesmo com menos, fazer melhor. Eu acho que esta é que deve ser a aposta do Sporting. António Simões, e também para responder aqui ao meu querido camarada, como antes chamava-se jornalista, hoje em dia tem outro. Eu meti-me no Sporting, quer dizer, eu assumi que era do Sporting numa situação trágica para o Sporting. Do meu ponto de vista, trágica para o Sporting. Tinha a ver com a fase final daquele presidente em que eu nunca votei. Votei em várias eleições no Sporting, embora não assumisse publicamente que era do Sporting. E nunca me meti na vida do Sporting, nunca aceitei lugares, a não ser nessa transição, onde estive com o João Duque na Comissão de Fiscalização, porque achei que era um momento trágico para o Sporting. Que era um momento em que o Sporting podia desaparecer. E como o António Simões disse bem, o Sporting tem um historial inacreditável, e não é no futebol, é em muitas modalidades, quer dizer, se a gente for para o atletismo, para as medalhas olímpicas, quer dizer, nós, por aí tudo, em vários critérios, nós somos um clube que é diferente do Benfica, é isso, não tem que ser maior, nem mais pequeno, nem igual, nem ao Porto, nem não sei o quê, não, tem que ser diferente. E tem que ter uma cultura própria, porque só assim é que se explica que uma equipa como um clube como o Sporting, se fosse só futebol, não fazia sentido estar 18 anos sem ganhar um campeonato e ter os sócios que têm, e ter as pessoas que têm, e levar as pessoas que ninguém desaparece, digamos assim. Ninguém desaparece, ninguém sai, quer dizer, por causa disso. Agora, quando nós Sporting, quer dizer, quando o Sporting começa a tentar ser
igual e depois pior ainda do que os outros. Quer dizer, ia ter umas estratégias que já eram estratégias de violência e de autismo completo e de entrar em esquemas que eu, sinceramente, nunca gostei muito. Também não sei muito sobre isso. Sim. Achei que era preciso fazer algo, dar um passo em frente. E hoje a gente pode dizer assim, mas o Sporting está melhor como futebol? Eu digo, bom, o Sporting está bastante mal. Mas eu acho que o Sporting ganhou a consciência que estava mal foi antes dos outros clubes, que os outros clubes também vão ganhar a consciência que estão mal. O Benfica já está a ganhar um bocadinho, não é? Agora já está a ganhar um bocadinho. E o próprio Porto. E as equipas portuguesas, nós vemos 4 equipas nos 16avos da Liga Europa, que eu penso que é inédito, nunca tínhamos tido 4 equipas nos 16avos de uma competição Tem 40 anos. Não é? Em 40 anos. E as 4 equipas são derrotadas por outras 4 equipas que a gente, à partida, não as acha. Quer dizer, não é o Liverpool e o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain. São equipas, quer dizer, que estavam. Estou de Sporting, nem sei dizer o nome, Basak Seir, ou lá que aquilo se chama, ou a do próprio Rangers e mesmo o Bayer Leverkusen e o Shakhtar Donetsk. Eram equipas que estavam ao nível, ou pelo menos. E os resultados da primeira mão foram prometedores. Sim. 3 equipas bastava-lhe ganhar 1-0 em casa. E a outra bastava-lhe perder 2-1. Não é? E depois eu pergunto-me como é que nós achamos que temos um grande futebol com 2 equipas históricas como o Sporting e o Benfica, tem a eliminatória na mão, o Sporting até ao último minuto, o Benfica até nos 20 minutos últimos tinha a eliminatória na mão, e o Benfica deixa-se empatar, leva 2 golos naqueles 20, que não pode acontecer a uma equipa como a Benfica. E o Sporting, no último minuto, também deixou lá um tipo sozinho e levou um gol. Portanto, isto prova que o nosso futebol, infelizmente, está a ficar não para a 2ª divisão europeia, coisa que já se dizia e que já era visível, mas se calhar para a 3ª divisão europeia. Acabamos a discutir com o Vaduz, lembra-se do Vaduz, e o Spartak Trnava, e esses clubes que já ninguém se lembra, não é? Mas devia de ser a grande oportunidade para refletir, ou seja, as pessoas que estão no futebol não é só apenas para estarem na primeira fila a assistir ao jogo. Quando se assume um compromisso de ser dirigente de futebol, há uma responsabilidade inserida. Não pode ser outra forma. Eu não peço ao dirigente que perceba de futebol, mas peço ao dirigente que reflita sobre aquilo que ele representa. Isto é muito importante. Nós temos... É preciso perceber isto. Há aqui 2 partes que são distintas. Uma é a nossa liga, o futebol que aqui se pratica, e a outra é a seleção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora nós sejamos portugueses e temos esta fantástica vocação para o jogo, não é? Mas a seleção, ao contrário do que era aqui há anos, é quase toda constituída por jogadores que não jogam cá. Ninguém cá joga. Ora bem, isso quer dizer que o nosso jogador português tem valor. O que é preciso é refletir que o jogador português queremos continuar a fazê-lo e que o futebol português queremos ter. Isso é muito importante. Porque refletir sobre isso. Se nós olharmos para o futebol como indústria e pensarmos no número de jogadores portugueses que estão no estrangeiro, portanto, como exportações, no número de treinadores, exatamente. O número de treinadores portugueses que estão neste momento no estrangeiro, nos agentes desportivos, agora independentemente lá das comissões e do negócio mais à esquerda ou mais à direita, que isso é outra história, mas o número de agentes desportivos portugueses que são importantes e que agenciam jogadores de primeiro plano do futebol mundial. Nós temos uma indústria fabulosa de futebol. Porquê é que isso não se reflete aqui? Do meu ponto de vista, por causa da governança, ou seja, do modo como são dirigidos os próprios clubes. Exatamente. Porque, repare, desde que se formaram as SADs, os dirigentes desportivos ficaram com a ideia que eram 3 coisas ao mesmo tempo. Treinadores, presidentes do clube e grandes gestores de sociedades anónimas. Quer dizer, e na verdade, eu penso que há muito pouca gente que consiga ter essas 3 qualidades ao mesmo tempo. Fala exatamente num ponto que eu acho que ainda nunca disse isto, que é o seguinte. É claro, vivi muitos anos nos Estados Unidos e o meu modelo é aquele. E parece que tenho razão porque nunca nada faliu. A gente vê estádios cheios e a MLS tem uma média de mais de 26 mil espectadores. Não jogam nada, já nos ganharam várias vezes esta ideia patética. E depois falamos nas outras modalidades, nem vale a pena falar, porque a gente vê as arenas cheias e por aí. Basquetebol, hockey no gelo, mas não há clubes, há apenas franchises. E é cada macaco no seu galho, não é? Há franchises.
política. E depois o senhor que compra aquilo diz assim, bem, preciso de um presidente, preciso de um general manager, blá, 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 vai buscar o treinador e faz aquilo. E aquilo funciona. Porquê? Porque existe um modelo, aquilo que se estava a referir há pouco. Em Portugal é um modelo presidencialista que já está mais que provado, já não serve para aquilo que se tornou a indústria. Há que delegar e há que buscar gente profissional para o fazer. Exatamente. Mas é muito curioso verificar que aqui não há franchises, há clubes. Uma coisa completamente distinta. Não, e eu e faço há esta pergunta. clubes que são geridos como no século XIX. Você repara uma coisa, eu no Sporting, para entrar numa Assembleia Geral e ter direito ao meu número de votos, que é bastante por antiguidade, tenho que estar a ouvir não sei quantos tipos a insultar-me, ou a insultar pessoas por quem eu tenho consideração, ou a prometer tareia. Mas isto é assim no Benfica e no Porto. E isso tudo, quer dizer, isto é do tempo em que os clubes eram um grupo de pessoas de bem, que se davam bem e tal, e que tinham uma causa que os clubes eram um bocadinho a exceção, por exemplo, eram uma exceção democrática num país, por exemplo... Exato, era ao contrário. Quando não havia eleições no país, havia eleições nos clubes. Mas hoje em dia, o que a gente assiste nos clubes é querer que, digamos, entidades que movimentam centenas de milhões de euros sejam dirigidas, teoricamente, porque elas nunca são, na verdade, por assembleias gerais que têm 400 pessoas ou 500, das quais 200 ou assim são arruaceiros a sul do presidente, vulgo claques. Sim. Portanto, isto é um modelo totalmente ultrapassado. Portanto, depreendo pelo seu discurso que está totalmente a favor de Frederico Varandas nesta questão. Eu na questão das claques, sim, não sou totalmente a favor de Frederico Estou Varandas. a falar nesta questão das claques. Eu acho que nem ele deve ser totalmente a favor dele neste momento. Mas, na questão das claques há que ver também, Frederico Varandas não pode cometer o erro de pensar que é um erro de sinal contrário ao de Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho pensa que toda a gente que critica Frederico Varandas está a favor dele. Está totalmente enganado. Sim. Ninguém está a favor dele. Estão lá 10 pessoas, ou 100, ou quantas forem. Frederico Varandas também não pode cair no erro contrário, que é toda a gente que está com ele, que o critica, está a favor de Bruno de Carvalho. Também não é verdade. Portanto, quer dizer, há aqui pessoas que são independentes e que não, quer dizer, gostam querem um Sporting mais vitorioso, ou mais ativo, ou jogar melhor mesmo. Já nem interessa. Essa é a legitimidade. Pois, é a legitimidade do adepto. Exato. Agora, se a gente olhar para o Real Madrid e para o Barcelona, que são outros dois grandes europeus que têm ainda o sistema anterior das Assembleias Gerais, a gente pensa que é igual ao nosso, mas não é, porque, por exemplo, o Real Madrid tem 3 tipos de associados: o sócio adepto, o sócio efetivo e o sócio comissionado. E o sócio comissionário, ou delegado, como a gente diria, quem é? É a pessoa que vai à Assembleia Geral eleito pelos outros sócios. Portanto, as Assembleias Gerais são altamente controladas, é uma espécie de parlamento. Sim. E sabe-se quem lá está. E o sócio adepto paga uma ninharia e não tem direito a nada, a não ser uns descontos nos bilhetes. Enquanto o outro tem que ter a Game Box, ou a Red Pass, ou lá como se chama lá no Real Madrid, não sei como é que se chama. Tem que ter um lugar no campo e tem que ter isso tudo. E nós cá temos que evoluir ou para o modelo desses, ou para o modelo da venda da SAD a alguém ou a alguém que tenha dinheiro, como disse o Simões, não é preciso estar a repetir o que ele disse. Ou para outro modelo qualquer de governança que seja, por um lado, escrutinada, profissional e com contas certas. Não pode ser esta bandalheira, quer dizer, de a gente ouvir sempre dizer que os clubes estão a dar prejuízo. Claro, porque este aqui é o grande equívoco, aquilo que acaba o Henrique de dizer, quando se tem visão para o futuro e quando se reconhece que é verdadeiramente uma indústria. Então, se reconhece que é assim, então não faz nenhum sentido ter um presidente que é eleito, embora não sendo franchise, ele é dono. Ele atua como dono. Isto é um equívoco total. Cada vez mais. Cada vez mais. Portanto, não pode ser. E normalmente quem paga é o treinador. Exatamente. Porque ele não pode despedir a equipa toda, não é que despede-se o treinador. Isso aí, mas isso é assim em todas as indústrias. O CEO vai mais depressa porque não se pode despedir os operários todos. Quer dizer, mesmo que o CEO esteja a fazer o melhor possível, se aquilo não está a dar lucro, vai ele. Não é esse tanto o problema. O problema é que quando se massificaram os clubes, a gente pode pensar, não sei, o António Simões pode-se lembrar disto melhor que eu, mas eu não me lembro de ninguém, antes de 25 de Abril, que estivesse tanto tempo no poder como o Sr. Pinto da Costa. Nem metade. Você lembra-se de alguém?
O máximo que eu tive, como eu me lembro, Não interessa se é não interessa. E sem oposição. Sem oposição. Não há oposição nas eleições. Eu conheço, teve mais anos de Benfica, é o Dr. Borges Coutinho, que teve 3 mandatos, não é? Teve por ali 9 anos, 10 anos e tal, por aí. No caso do Real Madrid havia o Santiago Bernabéu. Exatamente, portanto havia aí alguns. Sim, mas, portanto, o modelo. Mas é que o Sr. Pinto havia- da Costa está lá há 20. O Jorge Nuno Pinto da Costa está há quantos anos? Vocês ajudem. mais de 30. Há Mais de 30 já. Há mais de 30. Sim. Ele está quase ao nível do Salazar. 1982, salvo erro. Eu acho que depois de Salazar, eu acho que é a figura. É o que tem mais lá tempo também o no Alberto poder. Jardim, não é? Quer dizer, são os três. Sim, sim. Esse teve 27. Esse teve 27. É. Mas a questão que se põe realmente, o Henrique tem razão, portanto, é a questão do modelo. Se assume que é uma indústria, que é um negócio, então temos que mudar o modelo. E temos que encontrar as pessoas que percebam o que é esse modelo. Nos Estados Unidos, isso assume-se tal e qual como é, e toda a gente tem a sua responsabilidade. Mas, curiosamente, o modelo funciona. Porquê? Porque é transparente, tem credibilidade. E é igual para todos. Que é igual para todos. Claro. Veja bem, portanto, no NBA há o chamado draft, não é? Okay. Quem é que mais fica com o direito do democrático. draft? É o mais... É o que fez o pior recorde. Para quê? Para haver equilíbrio. Isto é negócio, não é só o desporto. É fazer a combinação entre o desporto e o negócio. E não ofendam, depois há um bocadinho quem, não à ofendam quem exceção. tem o coração Claro. do clube. Isto não se faz. É porque ninguém não é? deixa o clube. Se veja o Manchester United, ou o Manchester City, ou o Chelsea, ou não sei o quê. Quer dizer, se perguntar a uma pessoa de Sporting, olha, tu queres um modelo de Sporting que sejam os sócios a mandar, entre aspas, que não mandam nada, como se sabe, quer dizer, mandam nas eleições e mal, até porque os estatutos de Sporting já deviam ter sido, não sei se já deviam ter essa sido... é outra questão. É outra coisa, questão. aquilo já devia ter sido implodido. Os estatutos de Sporting permitem que um presidente ganhe com 31%, ou menos, ou que tiver mais votos, pronto, não interessa. Pode ter só 21 ou 19, isto não faz sentido nenhum, não há segunda volta, Todos os não há sócios se nada. candidatar. Pois, Ou todos que os sócios ganhar, o ganhar com 2 votos ganha, não é? Ou se calhar o que Ganha chega quem mais tiver lá a cedo, filha. chega mais cedo, Chega ganha. mais cedo. Ou ganha quem tiver lá a filha e a filha vota nele, ou qualquer coisa assim, mas não interessa. Mas, quer dizer, aquilo é uma coisa que não tem pés nem cabeça, começar logo aí nos estatutos. Mas depois é preciso, se você perguntar a um sócio do Sporting assim, você quer ou queres que o Sporting seja teoricamente sócios como é agora, ou o Benfica, ou o Porto, ou queres que o Sporting jogue efetivamente para ganhar campeonatos nacionais e para ir à Liga dos Campeões? O que é que responde o adepto? Quer dizer, está preocupado com a Assembleia Geral? Não está. Quer dizer, o problema é, e nós não podemos ter medo de dizer isto, porque há uma espécie de politicamente correto dentro dos clubes, uma espécie de pressão dentro dos Aquela clubes. frase velha do sócio, o clube é dos sócios, não é? Clube é dos sócios e tal, e depois que uma pessoa diz isso, croquetes e estás feito com o BES ou com não sei qual. Quer dizer, eu feito com o BES, eu não estou, porque foi expresso no meu tempo a denunciar o BES. Sim, exatamente. Isso não estou de certeza. Mas pronto, mas quer dizer, nem com ninguém, eu não tenho dinheiro para comprar o Sporting, nem sequer para pôr lá dinheiro. Portanto, não é esse o problema, mas é o problema da gente pensar. Queremos ou não uma gestão profissional? Sim, eu acho que os clubes portugueses, todos eles, chegaram à altura de olharem para o que se está a passar na Europa e perceberem que a Europa, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma Liga Europeia. Nessa Liga Europeia vão estar os maiores clubes. E é questão de saber se os portugueses, se algum clube português, ou todos, vai ser convidado ou vai ter capacidade de, começando numa Liga inferior, chegar à Primeira Liga. Essa é que é a questão. E com o modo como são hoje geridas as equipas portuguesas, nós acabamos todos na terceira divisão, como se viu, aliás, nesta quinta-feira negra. Deixa-me só, António, deixa-me só oferecer aqui o livro. Temos sempre uma oferta para o nosso convidado. Neste caso, é um tema que eu acho que é querido, porque já ouvi defender esta situação, partindo de um pressuposto que é óbvio que o Rui Pinto cometeu muitos crimes, mas também porque é que em Portugal não se atua... Exatamente. Eu sou das pessoas que tenho defendido que o Rui Pinto, e naturalmente o Rui Pinto
cometeu crimes tem que pagar. Isso é como qualquer pessoa, que se estacionar mal um carro também. No outro dia me aconteceu isso. Lamento informar, estava um carro bloqueado, estava lá o polícia, e o polícia diz: o carro é seu? Eu disse: é. Então foi multado. Eu disse: pois eu arrisquei-me, eu sabia que era proibido e paguei a multa e mais o desbloqueio. Bem, isso acontece com todos, seja nesta pequena coisa de deixar o carro mal estacionado, seja na intrusão ou na violação de correspondência. Tudo bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é, se ele está, a denunciar outros crimes, esses outros crimes vão poderem ser utilizados para investigações, que eu espero que estejam. Mas há uma coisa ainda que me faz mais confusão. É o facto de ele estar preso há mais de um ano. Já. Por aquilo que fez. Mas ele está preso porque está detido. Aliás, ele não está preso, está detido, porque ele não foi julgado. Ele está detido porquê? Está detido há mais de um ano, porquê? Quer dizer, ele não pode ter uma pulseira eletrónica, não pode estar em casa, não pode estar noutro sítio qualquer, tem medo que ele tenha acesso a computadores. Eu não sei exatamente qual é o medo que tem de Rui Pinto, mas é extraordinário como o Rui Pinto aparece na imprensa internacional toda como um whistleblower, portanto um denunciante de coisas erradas e muito erradas que há no futebol. E não é só no futebol português. E não é só no futebol português. Aliás, os milhões que o fisco espanhol ganhou com o Rui Pinto e o fisco italiano e outros fiscos aí pelo mundo ganharam com o Rui Pinto, não é? Porque não foi por acaso que o Ronaldo e o Messi e outros grandes figuras foram apanhados. O próprio Mourinho, o próprio José Mourinho. Exatamente. E, portanto, não se percebe porque é que ele está detido. É uma coisa que para mim me faz confusão. E eu não gostando de teorias de conspiração, não gosto, não sou adepto de teorias de conspiração, mas às vezes penso em coisas como esta. Há pessoas a quem interessa que ele esteja detido e que não seja investigado de nada daquilo que ele tem para dizer. E é, como dizia, aliás, citando o nosso colega Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, enfim, isto foi um bocado esticado dizer que ele é nosso colega, mas no programa com o Ricardo Araújo Pereira, e falando sobre tanques, ele disse: doa a quem doer, cai a quem cair. Cima a baixo, doa a quem doer, cai a quem cair. E eu sou exatamente assim em relação... Dizem que também está lá o Sporting, a Doia e não sei quantos do negócio de Sporting. Não interessa para nada. Pode até estar envolvido o meu maior amigo. Não me interessa para nada. Se for verdade, é para... De cima a baixo. É de cima a baixo, é para se saber e é para agir em conformidade com isto. Porque isto não pode acontecer. Quer dizer, nós temos aí clubes que têm sanções e sanções e sanções, depois aquilo vai para tribunal, depois dura não sei quantos anos, nunca mais são sancionados. E as coisas... Veja o caso de Marega e do Vitória de Guimarães. Não é? Foi uma comoção nacional. Entretanto, chegou o vírus. Não, exatamente. E o caso Marega, já aqui nós falámos, não é? Se o Marega não tivesse tido a atitude que teve, falaria-se de 10% apenas. Nem se a questão está porque ele tomou uma atitude. Se calhar nem isso, porque o Nelson de Semedo sofreu exatamente a mesma coisa. Ficou o quê? O que é que se vai fazer? Sim. Não, é que sai mais barato. Repare, pelas regras que a gente tem, também é outra coisa que a gente pode discutir, da Federação, sai mais barato a um clube ser racista do que chamar nomes ao presidente. Ou seja, o Sporting tem que pagar multas pelos nomes que a claque da Juveléu, lá, alguns que nem são dois, chamam ao Varane, ao presidente. Sim. Portanto, como eles chamam nomes e utilizam palavrões, pelo regulamento, o Sporting tem que pagar uma multa. Sim. Agora, se for para chamar nomes não são palavrões. Se for para ser insultos racistas ou de outra ordem, ou homofóbicos, ou o que for, insultos, não é? Ou um jogador, ou um árbitro, ou o que é que for, desde que não meta palavrões, não, assim então tem que ir ao tribunal, tem que ser discutido, tem que não sei o que e tal. A única coisa que é temática são os palavrões. Se ofender de uma forma educada, veja bem a contradição nisto, não acontece nada. Mas essas são as piores ofensas, como sabe. António, já não temos muito mais tempo para esta conversa com o Henrique Monteiro. Temos sempre um desafio que é para o António, que é: se o Henrique fosse um jogador de futebol, onde é que jogaria? Eu vou aproveitar, porque aqui em off, o Pedro não estava, descobri que jogou a ponta esquerda. Pronto. Portanto, eu acrescento aqui um bocadinho. Ou ponta esquerda ou ponta direita. Já vi que era rápido. Normalmente hoje... Dá para trocar os pés, não é? Vai à linha, cruza, caramba. Nós estamos sempre à espera. O meu pé direito é completamente cego. Ah, era? Eu só jogo com o pé esquerdo. É aquela máxima do só para subir para o autocarro, não é?
Não, nem isso. Eu sou com o pé esquerdo. Mas eu sou destro. Eu penso que há mais pessoas assim, não sou um caso. Há muita gente assim. Eu sou destro completamente. Quer dizer, sempre escrevi Mas a jogar futebol. Mas a jogar futebol. E não só a jogar futebol. Eu fiz ginástica. O único desporto que eu fiz mais a sério foi ginástica desportiva. Mas, quer dizer, muitas vezes, embora a chamada teoricamente deva ser feita com o pé direito, a mim dava muito mais impulso fazê-las com o pé esquerdo. Tenho mais força no pé esquerdo também. Não sei porquê, deve ser... Mas se fosse hoje era fantástico, porque está a dar um resultadão. Já o meteram no outro lado. Os canhotos agora jogam todos do lado direito. Pois. Foram buscar isso ao handball. O handball é que fez isso primeiro. Exatamente. Não é verdade? O voleibol. É a técnica da trivela que eu sempre... Pois, mas eu quando começaram a falar das trivelas, eu disse assim, ora, abóbora, trivelas fazia eu há 30 anos. Quando estava do lado direito, uma pessoa só consegue se entrar de trivela, não é? Exatamente. Eu agora imagino, no futebol também se escreve grandes jogadas, não é? Então o meu amigo a escrever com a direita e a finalizar com a esquerda, meu Deus, ser um grande jogador era uma maravilha, não é? Mas talvez, mas agora acho que já é tarde. Um bocadinho ao meu grupo. Acho que já está tarde agora. Embora eu veja alguns avançados que, citando o glorioso Jorge Pestrelo, que dizia essa até eu com a minha barriguinha, não é? E como disse uma coisa muito interessante, Jorge Valdano, que a única coisa que não tem defeito no futebol é o golo. Exatamente. É uma frase fabulosa. É fabulosa, pois é não tem. É de uma inteligência. Mas agora já não é bem assim. Olha, vejam ontem o golo anulado ao Benfica. Não é? Por causa da mão do... sim. Portanto, já há golos com defeito. Basta tocar no braço. Agora o VAR vai trazer esse defeito. O VAR vai trazer um golo com defeito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, António, Fiel. Daqui a 15 Nós dias. agradecemos imenso a presença do Muito obrigado. A conversa foi muito interessante. Além do prazer de estar na Sport TV, para mim é uma grande honra. Volto a dizer, eu sou daquela geração que sofreu com o António. em que vi o Mundial de 66 pela televisão, ainda muito mal. Já tinha idade para gostar de futebol e para ver futebol. Já tinha de ver muitos jogos de futebol, mas sempre ao Alvalade. Nunca tinha ido ao Estádio da Luz. Nunca se aventurou. Não, nem o meu avô me deixava. Não calhou. Nem o meu avô nem me deixava vestido de vermelho, quanto mais ir ao Estádio da Luz. Mas aquela... Enfim, depois disso, sportinguistas, portistas da altura nem valiam muito. Um caso muito curioso, para terminar. Talvez não sabem. Sabe que o Sporting tinha mais jogadores nessa seleção que o Benfica. Sabia? Era a defesa toda? Tudo. Haviam 9 jogadores do Sporting e 8 do Benfica. Sim. Extraordinário. E havia alguns do Porto, e um do Belenenses, José Pereira. O Vicente. O Vicente, que aliás, no jogo contra o Brasil, salvo erro, foi um portento. De onde ficou a célebre frase, corta Vicente para lá da bancada. E terminamos desta forma. Muito obrigado, Henrique, pela sua presença. António, daqui a 15 dias temos mais convidados no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com a Sport TV.